Olá, estamos aqui, mais um episódio do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. É um prazer receber vocês aqui, Jaqueline Cavalcante, Lorana Silva. A gente ouve muito falar sobre alta performance, mas pouco sobre o que torna essa performance sustentável. Antes de entrarmos nesse tema, conta um pouco sobre a trajetória de vocês e o que as levou a estudar comportamento humano nas organizações. Eu venho da área da saúde, eu sou enfermeira de formação e eu sempre achei sensível lidar com pessoas da equipe em situações críticas de atendimento ao paciente. E a minha curiosidade sempre foi tentar trazer uma comunicação mais clara, mais leve, mas sem parecer difícil demais e que eu realmente pudesse alcançar essas pessoas para evitar problemas com o meu paciente, no final das contas. Eu tinha uma equipe para lidar e uma equipe abaixo de mim, pessoas que eu precisava me reportar, eu queria ter essa clareza. E eu comecei a estudar o comportamento para que eu pudesse ser uma líder melhor, porque eu já fui uma líder tóxica. E toda a primeira liderança eu tenho certeza que já foi. E eu queria, de certa forma, também ter ferramentas para que eu enxergasse nas pessoas o que elas tinham de melhor e não os problemas, porque o problema está todo dia no trabalho. E você trabalhou também um pouco com educação corporativa, correto? Também. Então eu saí da enfermagem, eu sempre gostei de treinar pessoas, trabalhar desenvolvendo equipes, e aí eu fui para a educação corporativa e fui trabalhando dentro de um braço já mais estratégico do RH, ainda em empresa de saúde, até que eu abri meu negócio trabalhando desenvolvimento e também o RH para ajudar pessoas a encontrarem o seu trabalho ideal. Então, de alguma forma, aliando todas essas competências para que hoje as pessoas possam performar bem no trabalho. Bem-vinda, gratidão. Eu comecei minha carreira como economista, mas eu sempre fui muito tímida, não aprendi em casa como ser sociável e tudo mais. E no ramo que eu trabalhava, eu tinha que influenciar pessoas. Só que isso é muito intangível. Então, eu estudei muito comportamento humano para saber como eu poderia melhorar. E a partir disso, eu consegui, cresci bastante. E hoje eu ensino pessoas, eu trabalho para empresas que desenvolvem suas lideranças para ser influentes. Vocês são sócias? Somos sócias. Bacana, bacana. E aí, a busca pela performance. Hoje vivemos tipo um pouco em uma cultura fazer mais em menos tempo. O que diferencia alguém que busca alta performance de forma saudável de alguém que entra em um ciclo de exaustão? Acho que a primeira coisa é a pessoa reconhecer o que ela tem de melhor e saber que a melhora vem a partir de uma base sólida, bem construída. Se você é bom no que você faz, você quer alta performance, você quer velocidade, porque você já entendeu o primeiro molde, ali o primeiro formato ideal de trabalho. Então você tem que ser muito bom no que você faz, entender qual é a qualidade do seu trabalho para depois você alcançar a velocidade. Então primeiro é uma prática de repetição, para depois chegar nessa alta performance. E eu acredito que o grande erro muitas vezes é tentar encurtar o processo e achar que a alta performance vem só da aceleração. E não, na verdade, é da prática constante, porque o adulto aprende com repetição e impacto emocional. Quanto mais repetitivo for e medular o processo, melhor eu fico naquilo e aí sim eu posso buscar essa alta performance. Não é o contrário. É a especificação, a repetição te faz ver os detalhes. Se você é novato em alguma coisa, você sempre vai querer só entregar ele pronto, mas você vai entender os detalhes daquilo. E aí, tem gente que detalha demais, e aí chega no nível de nunca estar pronto, de sempre ter insegurança, de entregar a ponto de se esgotar em todas as possibilidades. E tem aqueles que entendem que a produtividade não é sinônimo de performance, mas a qualidade é sinônimo de performance. É para refletir, é para refletir mesmo. E como às vezes a gente embarca frequentemente no modo fazer, vamos fazer. E às vezes a gente não tem clareza do que está fazendo ou do que está buscando. E como você disse, às vezes a gente acha que é performance, mas não é, correto? Exatamente. Porque performance sem qualidade
É só você fazer trabalho que a gente chama, entre aspas, de trabalho burro. Né? Um trabalho operacional. Tipo de forma mecânica, a gente precisa se apropriar e a qualidade, ovviamente, é um elemento essencial. Na visão de vocês, como o corpo e a mente si comunicam quando o assunto é desempenho e come o propósito entra come combustível para manter esta performance di forma continua. Perché tipo, puxa, consegui, mas tem que continuar, correto? Vou trazer um exemplo dos atletas, e aí eu acho que ela vai conseguir até complementar quando a gente fala desse corporativo, pensando no profissional, dentro da área de trabalho. O atleta, ele passa mais tempo treinando do que efetivamente numa competição. Então, se a gente faz uma avaliação do que é essa performance e como o seu corpo se conecta, muitas vezes você vai precisar se preparar fisicamente para esse estresse e grande impacto. Só que no corporativo, a gente não tem esse tempo de preparo. Muitas vezes você sai da faculdade ou da formação inicial, entra no corporativo muito cru de formação e precisa praticar. E às vezes essa prática te coloca em situações vulneráveis, porque você tem que fazer esse gerenciamento de emoções, tem que lidar com pessoas, tem que entregar uma tarefa bem feita. Então, em contraponto, quando a gente tem um atleta que está treinando a vida toda para uma competição, a Olimpíada a cada 4 anos, uma outra competição a cada 2, e o corporativo, que todo dia você está no front, você tem que preparar a sua resistência física e emocional para isso. O primeiro passo é você realmente entender para onde eu quero ir. E aquele ponto final, fazer o caminho inverso. Então, se eu quero ser um diretor numa grande empresa, o caminho inverso qual que é? Como quem chegou lá, quais são as habilidades que essa pessoa tem? Qual o caminho que ele percorreu para eu espelhar? E eu acho muito legal isso que ela trouxe, porque nós não nos vemos como atletas, né? O atleta só gera performance se ele tem um nutricionista, fisioterapeuta, um técnico de trabalho. E a gente não, como pessoas do corporativo que trabalham em empresas de hospitais e tudo mais, a gente não vê a gente assim. Só que se a gente começasse a colocar uma alimentação legal, um fisioterapeuta que te apoia na postura de casa, um grupo de pessoas que te dá suporte emocional e físico, você conseguiria ser mais produtivo, ser mais competente. Porque é isso que um alto executivo tem. E também, se vocês me permitem, se sentir melhor. Exato. Viver melhor. No universo da saúde, um exemplo, como profissionais que cuidam dos outros, podem cuidar de si e manter o equilíbrio entre alta performance e autocuidado. Eu acho que a primeira coisa que um profissional de saúde precisa fazer é reconhecer que ele não vai ficar em pé e manter uma equipe sã se ele não estiver são. Então, cuidar da mente, mas também ter uma rotina de alimentação saudável, mas também ele ter preparo técnico consistente para que ele seja essa pessoa que dá um norte muitas vezes e outras vezes que ele apenas possa existir e entregar um bom resultado. A alta performance nem sempre vai estar tecnicamente associada ali, mas ele precisa reconhecer o quanto que ele está pronto para isso. Até no ritmo do hospital, que é Até bem no dinâmico. Até porque o ritmo do hospital é um ritmo constantemente dinâmico e crítico. Você não pode errar. Você não pode colocar em risco a vida de alguém. Mas se você não coloca em risco a vida de alguém, o que você faz antes disso? Você repete, você treina. E aí você falou da técnica. A técnica effettivamente é necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente. Quantas vezes, por exemplo, dificuldade pode ser amplificadas ou, vamos dizer, gerenciadas de uma forma mais rápida e com menos conflito, dipendendo do diálogo, dipendendo di come a informação flui. Ovvio che una formação técnica em qualquer área, não apenas na saúde, é necessária. Sim. Mas não é suficiente. O que você acha? Eu acho super válido, ainda mais na saúde, onde a escuta tem que ser muito ativa. Recentemente eu tive um problema de saúde que eu fui no hospital e o médico não quis me ouvir direito. E ele me deu um tratamento totalmente diferente, porque estava com pressa. E eu voltei no dia seguinte e fiquei internada, porque faltou essa escuta. E aí a gente percebeu que naquela dinâmica entre os enfermeiros, a falta de um explicar ao outro a situação
dificultou mais ainda a solução do problema, né, Jair? Às vezes você fala da passagem de plantão, por exemplo, que é super técnica, você vai trazer assuntos técnicos, mas às vezes você precisa destacar aquilo que é relevante para aquela pessoa. Olha, o que é importante para ele? É um exame? Nem sempre. Ele precisa de acompanhante, o acompanhante não chegou. Ele fica ansioso, ele fica agitado. Então, olhar além do que é o técnico, muitas vezes. E no caso dela, a gente teve uma situação ali muito específica, e às vezes a pessoa faz o seu próprio juízo de valor antes de olhar como as coisas acontecem. É esse juízo de valor que às vezes impede essa avaliação. Então não importa o técnico, se você faz uma avaliação empírica e pessoal. E aí, se vocês me permitem, às vezes acontece com qualquer ser humano, veja bem, mas é importante se dar conta. Ele percebeu isso no dia seguinte. Aí que acontece? Às vezes você está falando, mas eu não estou prestando, sto facendo un esempio, veja bem, mas eu não estou prestando atenção exatamente àquilo que você está falando, já estou pensando na risposta que eu vou te dar. E eu perco a chance de me conectar mais com você, mas isso também tem um impacto estratégico, porque se eu estou presente, se eu te escuto, eu posso tomar uma decisão melhor. Isso vale tanto em exemplos complexos quanto em um diálogo do dia a dia, certo? Tipo que eu gostaria mais hoje, sei lá, de lentilha e não de feijão. Mas se eu já pensei que vou te responder que eu quero feijão, não vou nem escutar aquilo que... Por isso acho que esse olhar no que é simples, ma che pode essere profondamente trasformador. Às vezes a gente perde a chance com escuta mais ativa e com presença, e às vezes você mesmo falando comigo já traz embutido na solução, mas eu não estou te escutando, estou pensando naquilo que vou te responder e perco a chance. Isso acontece no mundo corporativo? Com certeza, é rotina, né? Quando eu não estou numa rotina, eu sempre presumo as coisas, porque é tão básico que é rotineiro ser assim. E depende muito da gente ligar um interruptor na nossa própria mente, se questionando, opa, é isso aqui mesmo? Será que eu tenho que fazer mais perguntas? Aí entra a comunicação assertiva, da curiosidade. Até porque quando a gente traz situações do corporativo, às vezes o que parece óbvio para mim não é para o outro. E essas obviedades que precisam ser ditas, a gente costuma dizer que o óbvio pode ser o milagre de outra pessoa que ela Com não certeza. Entende. O óbvio pode ser profundamente trasformador, perché è assolutamente ovvio che cada ser umano è unico, certo? E aí, como as empresas podem criar, na pergunta, enfim, ambientes que estimulam o alto desempenho sem adoecer seus colaboradores? Eu acho que o primeiro passo é criar uma cultura de que o alto desempenho vem do básico bem feito. Então, a cultura de não traz firulas, faça muito bem feito aquilo que você tem de melhor, me mostra ele. E é assim, daqui a gente constrói o nosso alto desempenho. Então, ter um básico muito bem construído, consolidado. A base é importante. A base é importante. A gente observa que a maioria das pessoas que têm problemas emocionais, mentais no ambiente de trabalho está ligada a uma cultura de desorganização. Falta de clareza, falta de estruturação. Então, se a empresa está querendo ter alta performance com sustentabilidade emocional, física para o colaborador, ela precisa de organizar processos. Ela precisa de estabelecer metas claras para todo mundo. Porque todo mundo jogando claro, as pessoas conseguem fazer prosperar sem ter cobranças intensas sobre si mesmas. E aí, já concluindo, vamos ver se elas dão alguma dica para todos nós. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando e sente que está no limite entre produtividade e cansaço, qual é o primeiro passo para reequilibrar o corpo, mente e propósito? Para mim, o primeiro passo é a autoconsciência. Reconheça que você está chegando ao seu limite. Não se culpe pelo seu limite, não dê outros motivos para o seu limite, não chame de outra coisa aquilo que é um possível burnout, uma possível doença mental ou realmente um estresse exagerado. Primeiro, reconhecer isso. E aí, para mim, um outro ponto é
reveja sua rotina, tem algo errado ali. Talvez você esteja sem rotina. Autoconhecimento, para mim, é algo muito importante. Para mim mesma, para sair do esgotamento emocional, eu fui entender que era a minha sobredotação, não era o meu trabalho. Então, dar um nome certo para suas condições, para o seu dia a dia, para sua saúde, é libertador. Nomear as sensações. Isso. Faz sentido para vocês? Gratidão e gratidão. Muito bom, muito bom. Obrigada.